E agora complicou de vez, viu? Olha, todo mundo falou aí sobre o depoimento de Jair Messias Bolsonaro. Porém, a coisa feia aconteceu mesmo para ele depois do seu próprio depoimento. Vamos lembrar que o Bolsonaro acabou ali, de certa maneira, confessando o crime de golpe de Estado, porque ele confessa que ele viu ali possibilidade de estado de sítio, ou estado de defesa, ou usando a Constituição, nas palavras dele, de fazer alguma coisa. O que já, pelo contexto ali, e até na denúncia da Procuradoria estava, é que era golpe de Estado, porque tudo que impedisse a posse do presidente eleito Lula seria golpe de Estado. Então, Bolsonaro acabou confessando. Porém, como se não desse para piorar, a coisa ficou feia mesmo, foi quando o general Paulo Sérgio começou a depor. O general Paulo Sérgio era ministro da Defesa do Bolsonaro e da maior confiança do Bolsonaro. Antes de ser ministro da Defesa, ele foi chefe do Exército. Antes do Paulo Sérgio ser chefe do Exército, era o general Puyol. O general Puyol, ele não compactuava com as práticas golpistas do Bolsonaro. E aconteceu uma coisa nas Forças Armadas, que eu lembro que quando aconteceu, eu falei, olha, é gravíssimo. Isso foi em 2020, tá? Eu falei, é gravíssimo. O Bolsonaro está preparando o golpe de Estado. Eu já falava em 2020, que foi. Os 3 chefes das Forças Armadas que não compactuavam com os crimes do Bolsonaro se demitiram, os 3 ao mesmo tempo. E aí o Bolsonaro teve a liberdade de escolher 3 da confiança dele. E aí o Bolsonaro alçou o general Paulo Sérgio a chefe do Exército. Logo depois ele virou ministro da Defesa, que foi ali que o golpe deu errado. O golpe deu errado porque o Paulo Sérgio, que era extremamente golpista, virou ministro da Defesa, porque o ministro da Defesa do Bolsonaro era o Braga Neto, que hoje está preso, e o Braga Neto foi vice do Bolsonaro, então ele não poderia ser ministro e candidato ao mesmo tempo. Por isso ele teve que se demitir do ministério. Quando o Bolsonaro coloca o Paulo Sérgio na defesa, ele tem que colocar o Freire Gomes. Ele escolheu de todos os generais possíveis o Freire Gomes como comandante do Exército, e lá na frente, 6 meses depois, o Freire Gomes se recusou ao golpe de Estado. Não porque o Freire Gomes não queria golpe. O próprio Freire Gomes, no depoimento dele ao Alexandre de Moraes, ele diz, porque seriam 20 dias de alegria e depois seriam 20 anos de uma ditadura muito ruim para todo mundo. Por que muito ruim? Porque o Freire Gomes acreditava que o Brasil sofreria sanções dos Estados Unidos e de países europeus. Então seria muito ruim, o Brasil ia ficar pobre, mas seriam 20 dias de alegria. Então qualquer um que diga, o Freire Gomes foi um democrata, não foi. Pois bem, eis que chega o Paulo Sérgio, o homem da confiança do Bolsonaro, e a primeira coisa que ele faz, como é que o medo da prisão muda o ser humano, né? A primeiríssima coisa que o general Paulo Sérgio faz é pedir desculpas para Alexandre de Moraes. E eu vou te mostrar aqui, nem ia mostrar ele pedindo desculpas, mas é um prazer inenarrável. Eu não tenho palavras para descrever o prazer que é ver um general sentado no banco dos réus pedindo desculpas por atentar contra a democracia. Isso, olha, infelizmente muitos brasileiros não viveram para ver isso, mas nós vivemos. Então quem já viu, vale a pena repetir aqui. Esse é o verdadeiro vale a pena ver de novo. Inicialmente, presidente, eu queria me desculpar publicamente por ter feito essas colocações naquele dia. Na verdade, foi palavras mal colocadas, dar a entender de chamar o TSE de inimigo, isso jamais, em tempo algum, Eu não tô... Inicialmente, eu vou começar pedindo desculpa. Jamais queria. Muito bom, isso aí vale a pena voltar e ver de novo. Pois bem, por quê? Porque eu tenho mensagens ali que mostram que o general Paulo Sérgio, e também em uma reunião ministerial do Bolsonaro, então mensagens corroboram com o vídeo dele na reunião, mostra ali que o general Paulo Sérgio, ele disse que o TSE era o inimigo ali na luta deles de tentar fraudar a eleição ou de tentar ali falar que teve fraude na eleição, enfim. Na luta deles pelo golpe, o TSE era um inimigo. Lembrando que, eu lembro como se fosse hoje, eu lembro muito bem ali do começo de abril de 2022, e naquela época o Braga Neto saiu e entrou o Paulo Sérgio. E o Barroso, eu lembro que eu fiz um vídeo aqui, eu explodi, é raro eu explodir no vídeo, contra o Barroso, porque ele teve a burra ideia de 6 meses antes criar uma comissão eleitoral com o Exército, com as Forças Armadas ali. E aí tinha o TSE, tinham outros órgãos e o Exército. E aí
é óbvio que o Bolsonaro ia usar isso. Eu falei, o Bolsonaro vai usar isso para dar golpe. Agora o Bolsonaro pode questionar as urnas. E ali o general Paulo Sérgio começou a fazer ataques que nem o Braga Neto, que era seu antecessor, estava fazendo as urnas eletrônicas. Ele chegou a fazer lá uma lista, um dossiê com 25 itens que provam que as urnas eletrônicas podem ser fraudadas. Aquilo foi um escândalo na época para os bolsonaristas. Aí o TSE desmentiu. Aí depois ele fez um outro dossiê usando argumentos que já tinham sido desmentidos um ano antes. E aí foi um bar nas redes sociais. Então ele passou a atacar as urnas usando aquilo. E no seu depoimento, o general Paulo Sérgio usa como defesa exatamente isso. Ele fala, pô, mas foi o TSE quem criou aquele comitê. Eu não pedi. Eu, quando era chefe do Exército ou ministro da Defesa, eu não pedi. Foi criado pelo ministro Barroso. E ali a gente podia fazer os questionamentos, porque a gente fazia parte do comitê. Veja como o Barroso deu quase um álibi para ele. O problema é que a parte ali do comitê, ele pode até falar, tá bom. O problema é que depois ele estava confabulando golpe de Estado com os chefes das Forças Armadas. E aí a coisa fica um pouquinho mais difícil de explicar para o general Paulo Sérgio. Chega um momento em que ele é perguntado pelo Alexandre de Moraes de uma reunião. E aí ele fala que não é bem assim, ele nega que ele tenha feito alguma coisa de errada nessa reunião. Foi uma reunião em que ele, Bolsonaro, convocou o general Paulo Sérgio para convocar os chefes das Forças Armadas, porque ali o Bolsonaro falou no depoimento dele que ele apresentou a minuta do golpe. Vou te mostrar o Bolsonaro falando dessa reunião, tá? Teria, aqui entre aspas, nos termos utilizados pelo réu colaborador, o senhor teria enxugado essa minuta, esse documento. Minuta do golpe. Tendo feito algumas alterações. O senhor se recorda disso? Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas. Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali. Mas não a discussão. Pois bem, ele fala aí da reunião. Teve a minuta do golpe na reunião, sim. E aí, o advogado do Paulo Sérgio resolve fazer a mesma pergunta que o Alexandre de Moraes fez sobre a reunião. Ó, como o Paulo Sérgio ficou bravo, hein? Quase demitiu o advogado ao vivo. Me perguntar sobre a reunião, cara. Isso, deixa eu esclarecer. Pessoal na sala ri. Para o senhor esclarecer. Tá certo. Que essa reunião tinha o intuito de pressionar novamente os militares a aderirem à ressurreição. Isso é o que consta da denúncia do eminente Procurador-Geral da República. Ocorre que, salvo melhor juízo, salvo engano, o Brigadeiro Batista Júnior, em seu depoimento, deixou claro que o senhor, ele, Brigadeiro Batista Júnior, General Freire Gomes, por diversas vezes, e aí a classificação realizada pelo Brigadeiro Batista Júnior, entre GLO legítima e GLO legítima, segundo ele, e que buscavam, tinha uma posição clara, inequívoca, e agora é a pergunta, qual era a posição do senhor acerca dessa dita pelo Brigadeiro Batista Júnior, GLO ilegítima, se o senhor externou em algum momento essa posição do senhor, deixou claro? André, eu já respondi tudo isso ao nobre presidente Alexandre de Moraes. Certo. Ok? Certo. Obrigado, general. Ele não responde a pergunta do próprio advogado. Olha, geralmente, antes de um depoimento, ainda mais importante aí, que ele pode pegar aí 40 anos de jaula, o cara combina com o advogado as perguntas do próprio advogado. Daqui no depoimento, todo mundo vê lá, tem que constar nos autos as perguntas do advogado para o seu próprio cliente, mas o que vale mesmo é o que o cliente responde para outra parte. Aquilo geralmente tem ali uma validade maior, porque é quando a pessoa é pressionada, não é uma coisa combinada. Nesse caso aí, você vê que não foi muito bem combinado, não. E aí, veja, aí ele complicou para o Bolsonaro. Olha só. Taxiano, quando o telefone tocou, era o presidente Bolsonaro. Bom, sério, estou mandando aí com o Coronel Câmara um técnico, não me falou, nem tomei conhecimento, para que você dê uma conversa e ver o que ele tem para acrescentar, se é que tem alguma coisa para acrescentar. Eu liguei na mesma hora para um assessor, não me lembro quem, e disse, olha, fica aí, vai chegar o Coronel Câmara com um técnico na área de TI. Ok. Quando ele chegou, o assessor perguntou quem era ali e tal, e aí já desconfiou. Lá tinha uma sala de espera e tinha a sala da equipe. Quando a gente precisava fazer alguma reunião técnica na sala da equipe. A sala de espera era ali para dar uma segurada nesse caso, por exemplo. E o Coronel Câmara disse para... Eu não estou lembrado quem foi que recebeu. Esse aí é o hacker, o tal do Walter e tal. Na mesma hora, senhor presidente, o oficial responsável, já imaginando, falou, pô, mas ninguém pode receber esse camarada aqui. Ele não saiu da sala de visita. Esse cidadão teve o descaramento de dizer na CPI
que participou de 4 a 5 reuniões. Pois bem, aí depois ele desmente, diz que ó, esse cidadão disse que participou de 4 a 5 reuniões, ele não saiu da sala de visita. O Paulo Sérgio está dizendo que o Bolsonaro o enganou, dizendo que iria um técnico perito, e aí mandou o Walter Delgatti Neto. Lembrando que os dois foram aí perguntados porque o Walter está condenado, e a Carla Zambelli também, pela invasão nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. E aí, o Bolsonaro tá tentando negar que ele tinha alguma coisa com o Walter. Ele joga tudo na Carla Zambelli. Porém, o Cid confirmou que o Bolsonaro teve reuniões com o Walter e o Cid confirmou que o Bolsonaro mandou o Walter Delgatti Neto ter reuniões no Ministério da Defesa. E agora o general Paulo Sérgio também confirma. O Bolsonaro me ligou, falou que um perito e tenta tirar dele da reta, falando, eu não sabia que era o Walter. Quando fiquei sabendo, ele nem saiu da sala de visita. Só que o Walter e o Cid dizem outra coisa, dizem que houve reunião. O Cid disse que foi uma, o Walter disse que foram 4 ou 5 reuniões. Aí tem aquela, né? Todo mundo falando uma coisa, só o general, para tentar se salvar, falando outra, fica difícil para o general. Só que antes do general Paulo Sérgio, também tivemos aí um almirante sentado no banco dos réus, o almirante Garnier. O almirante Garnier estava apavorado no seu depoimento, porque, olha, tem muito mais coisa contra ele do que tem contra até o Paulo Sérgio. Eu peço a sua inscrição no canal, se você é uma das poucas pessoas não inscritas que conseguiram chegar aqui no canal, porque o Plantão Brasil está sob restrição. Então quem é inscrito ou inscrita, não esquece aí de curtir o vídeo, de deixar seu comentário e de sempre que aparecer um vídeo, clicar no vídeo do Plantão Brasil, senão o YouTube não mostra mais para você.